Sim. Então, deixa eu ver se meu armário está aberto atrás. Está aberto o roupeiro. Vou botar um espelho para ficar mais bonito. Depois tu corta essa parte. Começa um pouquinho depois. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui nessa live da ABEM. Nós temos trabalhado desde o mês de maio com uma live semanal em celebração aos 70 anos da ABEM, e ABEM Rio Grande do Sul, e temos abordado temas relacionados à atualidade, como já avaliamos Covid, já fazemos diagnóstico, já falamos de história, já falamos... Então, vamos falando de coisas que interessam para a enfermagem, de temas que são extremamente atuais, talvez ligados a alguns à pandemia, mas também os demais temas que afetam a vida, o cotidiano da enfermagem, sempre, que estão ocorrendo e que não tem tanta visibilidade no momento. E tivemos a iniciativa de trabalhar com algumas, digamos, estratégias do Nursing Now, como, tipo, os líderes, as lideranças, porque isso é uma dentro da estratégia Nightingale, tem a formação de lideranças, que é um investimento grande que está sendo feito em enfermeiros, para, né, tomarem conta dessa profissão, para estimularem os outros a fazerem, para melhorar a adesão também à profissão, a visibilidade, coisa. Então, nós começamos com uma série de lives que nós demos o nome de líderes, líderes que inspiram, né? Tivemos no primeiro momento que nós colocamos duas enfermeiras, uma prefeita e uma diretora de um hospital público, né, que foi a primeira enfermeira a ser diretora de um hospital aqui no estado, e a outra pessoa, uma prefeita, né, que tem uma trajetória já no meio político, de secretaria, de coisa. E neste dia de hoje, nós pensamos ainda continuar nesse mesmo caminho, das lideranças que nos inspiram, e até porque a gente fala muito isso em administração, a gente fala muito isso em enfermagem, desses modelos, mas nós não temos trabalhado, dado visibilidade para esses modelos, nós não temos alimentado essas lideranças também quanto modelos, como a gente vê nas outras sociedades, principalmente da América do Norte, né, aliás, da América do Norte e do Hemisfério Norte, na Inglaterra, né, que as pessoas são premiadas, as enfermeiras têm, né, as enfermeiras recebem todo ano um prêmio, agora mesmo a Pensilvânia vai largar uma série de prêmios para as enfermeiras de destaque na ciência, na educação, então, assim, isso tudo alimenta e fortalece a profissão. E nós, no Brasil, a gente ainda tem isso muito fraco, provavelmente também porque nós somos de um país, né, de baixa renda, então a gente também tem dificuldades de alimentar digamos assim, esses mimos para os profissionais, mas eles são fundamentais. Nós temos que amar e continuar amando a maravilhosa Florence, mas nós temos que ter mais gente, né, que a gente possa falar, se orgulhar da profissão, né? Quando entra com uma pessoa que é da academia, quando é alguém que é de uma instituição onde tem uma gerente de enfermagem, uma diretora de enfermagem, né, que todos nós nos orgulhamos muito, tanto que chamamos a Tatiana para conversar conosco sobre esse tema, né, porque ela está dirigindo uma instituição, então isso é motivo de orgulho para a profissão, isso dá visibilidade e eleva o status da profissão, né, porque essas profissionais, elas realmente são líderes, elas nos inspiram e são enfermeiras também, cuidam, né. Então, para esse dia de hoje, pensamos em duas pessoas, né, uma gaúcha e outra paulista, que é a professora Isabel Amélia, e a Emiliana Costa. Ambas têm, dentro do seu campo de atuação, têm trajetória sólida, né, de reconhecimento também no seu âmbito de atuação, e por isso a gente colocou as duas no mesmo dia, para eles conversarem conosco sobre até a própria Isabel me perguntou um pouquinho como é que eu vou falar de carreira, de coisa assim, mas tudo isso que a gente tem, tudo que a gente pensa um pouquinho sobre por que eu sou enfermeira, como é que eu escolhi, né? Como é que eu me planejei, eu consegui me planejar, isso vai acontecendo de que jeito, né? Me tornei enfermeira, me tornei líder, fui para lá, fui para cá, então isso me fez crescer como pessoa, mas também
me fortaleceu a profissão, e a profissão precisa desses modelos, tanto que a gente também recorre a eles mais sutilmente, mas também nós mantemos alguns modelos dentro da nossa profissão e que nós seguimos, né? Temos as áreas de atuação da pós-graduação, onde tem grande destaque das nossas enfermeiras e todas as, tipo a Bank, né, que tem as enfermeiras adquirem um cargo de gestão, já gerem uma grande organização, uma poderosa organização, elas também transitam por esses outros cenários da pós-graduação, órgãos de governo que são uma expressão da profissão. E no trabalho, né? Os grandes hospitais no país, que tem convênio com os hospitais estrangeiros, tudo, tem grandes lideranças da enfermagem. Notadamente, aqui no Rio Grande do Sul, o Hospital Ernesto Ornelis, onde atua a Emiliana Costa, é o primeiro hospital que criou UTI no Rio Grande do Sul. Ele é um motivo de orgulho para todo o Rio Grande do Sul também, não é só para Porto Alegre, porque ele é campo de estágio de escolas desde a década de 60, né? Então eu conheço, eu também já estudei um pouco lá, eu conheço o Ernesto desde a década de 70, frequentando aquele lugar, e está muito lindo hoje. Então, agora, nossas duas convidadas, eu fiz essa introdução na conversa, e às vezes a gente começa a falar sobre títulos e coisas das pessoas. Eu prefiro que cada uma dessas duas pessoas que foram escolhidas para falar conosco possa falar um pouquinho já de sua carreira, assim, né? Ambas são enfermeiras, a Emiliana tem mestrado em saúde coletiva pela Unicinos, né? Ela tem MBA, ela atua no Hospital Ernesto Ornelis de longa data, né? Fez carreira dentro da instituição, atua também em escola de enfermagem, nível de graduação. A professora Isabel Amélia é uma pesquisadora consolidada com carreira consolidada no Brasil e no exterior, é uma pessoa que dialoga facilmente com esses dois mundos, né, nacional e internacional, e também é frequentemente buscada por nós da enfermagem em diferentes níveis como um recurso para nós atuarmos junto a esses lugares, né? Ela é uma grife, ela é digamos assim, é uma grife. Podemos lidar com a enfermagem. Então, assim, eu não sei, eu não tinha combinado qual falaria primeiro, mas quem poderá se apresentar? Vocês têm alguma preferência? Não. Aí pode ser a Emiliane, então, professora? Pode ser. Então, pode ser, sim, gente. Emiliane, sinta à vontade, fala sobre ti e conversa conosco isso. Tem até 30 minutos. Nós temos Nós temos... Eu não vou controlar, vocês me cortem quando tiver que me cortar. Tá quando faltar uns 5 minutos, se caso chegar a isso, a gente dá um toque, tá bom? Tudo bem. Bom, primeiramente, agradecer essa instituição tão renomada e tão reconhecida que é a BEM. Eu já tive, assim, muitas oportunidades de trabalhar durante a gestão da Terezinha Valduga, junto com ela. Acredito que a gente chegou a fazer uns 10 encontros, foram 10 anos de trabalho juntos, né? Então, isso aí passa voando na carreira da gente, a gente não se percebe quando para fazer reflexões como esta, né? E a minha apresentação, uma apresentação, assim, simples, eu não acho que eu não tenho, assim, tantos títulos, né, mas eu tenho já 26 anos de carreira, como o professor Joel colocou, eu fiz uma carreira dentro dessa instituição, que é o Hospital Ernesto Ornelis. O Hospital Ernesto Ornelis, apesar, né, de ele ainda ter um cunho para a sociedade como um hospital público, ele é um hospital privado. Ele é um hospital privado de 312 leitos e tem algumas histórias, sim, como o primeiro hospital que fundou o controle de infecção no Brasil. Então, a primeira comissão de controle de infecção é do Ernesto Ornelis, é um ganho gaúcho, né, um orgulho gaúcho, isso nosso, e a primeira UTI também, e a primeira residência médica de hospitais privados aqui do Rio Grande do Sul.
Eu costumo dizer que o Ernesto Ornelis, falando um pouco, já que a minha fala vai ser dentro da questão da instituição hospitalar, eu costumo dizer e repetir isso que o nosso diretor fala, que o hospital ele passou já por 3 fases, né? Então, foi uma instituição, na década aí de 70, né, Joel? Uma instituição muito rica em questão de conhecimento, de formação de novos talentos. Então, é como a gente diz assim, foi uma era de renascimento, foi uma era muito bonita do hospital. Chegou, obviamente, junto com o contexto histórico, a gente não pode esquecer o contexto histórico que o país atravessou numa época de grande inflação, né, que foi aí na década de 80, o hospital esteve à beira de fechar as suas portas, então a gente costuma dizer que foi a era medieval, foi uma era obscura para o hospital e para quem estava lá dentro, e eu cheguei quase no final dessa década, eu ainda enfrentei muitas dificuldades, dificuldades aquelas que quem trabalhou na área hospitalar e sabe o que é trabalhar com falta de recursos humanos e falta de recursos materiais, mas acredito que o recurso humano ainda é o que há de mais rico e o mais complexo da gente poder trabalhar e poder ter, né? E é uma grande responsabilidade. Então, a gente trabalhou com muitas dificuldades no final aí da década de 80 até a meados dos anos 90. Né? E eu sou uma enfermeira que me formei em 94. Então, eu entro nessa época que o hospital está tentando sair dessa era. Me lembro que o meu salário era em URV, eu ganhava 306 URVs, hoje eu não sei quanto que é isso, né? Então, era a época que mudou a moeda do Brasil, né? E é muito legal abrir a carteira de trabalho e ver que ali o salário ainda é de uma moeda que estava em transição, né? Que a gente não tem nem ideia do que seria, provavelmente é o salário básico hoje aqui da nossa região, né? E comecei a trabalhar lá, né? Então, eu me formei relativamente cedo, me formei com 22 anos, e aos 24, 25 anos, então, eu já fui convidada para assumir a parte de coordenação de unidades de internação. Apesar de, obviamente, nessa idade cronológica, a gente ter muito pouca experiência, né, e muita maturidade para lidar com uma responsabilidade tão grande quanto essa, que era uma coordenação de unidades. Enfim, eu acredito que uma das características que faz com que muitos estejam nesta sala aqui, tenho certeza que 90% de todos que estão aqui, só tira os 10% dos acadêmicos que ainda não chegaram lá, né? É uma característica muito comum nossa, enquanto enfermeiros, é, sem dúvida nenhuma, a coragem de enfrentar. Né? Então, a Terezinha já iniciou muito com essa fala, coragem de enfrentar os desafios. Acho que isso é o que nos define enquanto enfermeiros. O que nos define enquanto enfermeiros é gostar de trabalhar com as pessoas, sem dúvida nenhuma, mas é ter essa coragem de enfrentar estes desafios. E a gente vem trabalhando com isso, com muitas dificuldades, com muitas alegrias, eu não posso deixar de falar. Estão sendo quase 30 anos de carreira, em que a gente transpôs, né, e derrubou muita barreira. É óbvio, né, gente, que a gente ainda tem muita coisa para conquistar no nosso espaço, como coordenações, como professores, como na academia, e na área privada ou pública que seja, a gente ainda tem muita coisa para ser derrubada, vamos dizer assim, mas acredito que a gente já venceu muito, viu, professor Joel? Eu venho de uma enfermagem, ainda de uma escola muito tradicional, né? Uma escola que a gente tinha, inclusive, um critério, né, muito forte em relação até eu falo isso ainda para os alunos, até como a gente se vestia, a gente era julgado, né? Então, um enfermeiro com cabelo mais solto, um enfermeiro com um pouco mais de vaidade, vamos dizer assim, já era visto com maus olhos,
porque nós tínhamos uma tradição e tínhamos que derrubar ainda muitas coisas dentro da história da enfermagem. E acredito que hoje a gente tenha ultrapassado muito essas barreiras, e mesmo assim, o que eu gostaria ainda de deixar dentro dessa minha fala é que no ano que nós estamos atravessando uma pandemia que atingiu em cheio, assim, a área da saúde e basicamente a enfermagem, a gente ainda enfrenta muitas coisas para serem conquistadas, né? Então, a gente vê, assim, muitas homenagens no sentido de falas, de palmas, de reconhecimentos, de certa forma, não tanto como nós gostaríamos, mas ainda tem muita coisa para ser conquistada dentro da nossa profissão, né? A gente ainda precisa ter um reconhecimento, eu não digo um reconhecimento no sentido porque eu acho que isso a gente já conquistou, um reconhecimento do papel que o enfermeiro tem. Eu Emiliana, enxergo que nós já conquistamos isso na sociedade. Pelo menos é como eu sinto, eu percebo isso nesses anos que a gente atravessou aí, essas últimas 2 décadas, né? Mas na questão política do país, e aí tu falastes, né, Joel, a gente tem culturas aqui, talvez por sermos uma cultura não tão economicamente forte, a gente não consegue fazer esses reconhecimentos de maneira mais justa e equitativa no nosso país, mas também eu acho que pela questão não só da economia, mas questão também por uma cultura muito competitiva que nós tivemos ao longo dos anos, né? Então, falando também, assim, da questão do espaço que o jovem enfermeiro está conquistando, né? Como hoje a gente vê, assim, como eu vejo como acadêmico, ele não está procurando a sua formação para conseguir um bom emprego. Acho que a geração do bom emprego vai acabar, né? Nós temos que pensar de uma outra maneira, outras habilidades, outras competências, né? A gente está vendo que hoje a parte do empreendedorismo é uma coisa muito forte dentro das carreiras, e o que nós estamos fazendo aqui hoje nesse espaço aqui na BEM, é um empreendedorismo dentro da nossa carreira, né? Poder dividir esses conhecimentos e falar o que cada um de nós tem de qualidades, qualificações, é uma maneira de empreender também, né? E o empreendedorismo, ele tem que ser visto, e aí eu digo isso muito, assim, é a minha fala que eu uso muito, é a questão de a gente se ajudar, né? É a questão de a gente poder unir conhecimentos, unir forças, unir habilidades, e deixar de ter aquela coisa, assim, de competição, né? A questão da competitividade, eu acho que ela serviu muito para um momento histórico do início do século, né, da era industrial, que nós precisávamos ter pessoas para trabalhar, para empreender, para gerar lucros para as empresas, mas hoje a gente vê que ações de unir conhecimentos, unir talentos, são ações muito mais prósperas e muito mais factíveis do sucesso, né? Então, hoje a gente vê que os próprios hospitais, e aí coloco isso como a minha instituição que eu trabalho, o Hospital Ernesto Ornelis, se ele não abrir os seus campos para estágios, por exemplo, já que tu citastes aí, né, que nós somos uma área que sempre abriu muito o campo de ensino dentro do hospital, e se a gente não abrir esses espaços não para uma, mas para várias instituições, para que a gente possa ter esses conhecimentos diversificados e unir e trazer o que há de melhor em todos, a gente também não consegue conquistar estes novos espaços nem estar mais à frente, né? À frente no sentido de visionar o futuro, de vislumbrar este futuro, né? Então, eu acredito que a gente está partindo para isso. A gente está partindo para uma nova enfermagem, uma enfermagem mais empreendedora, uma enfermagem menos competitiva, uma enfermagem mais criativa,
no sentido de podermos trazer essas novas ideias que o mundo, outros países, outras culturas já trazem para suas realidades, né? A gente tem uma cultura, já que nós estamos falando aqui com a professora Isabel, de São Paulo, outras pessoas aqui de outros estados, a gente ainda, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura ainda muito tradicional, muito fechada. Acho que a gente tem que ampliar essas discussões também para tirar esse estigma que a gente carrega. Isso aí é uma coisa que eu percebo quando a gente viaja pelo resto do Brasil, né? E acho que a gente está indo por aí, né? Eu não sei se eu consegui falar tudo que eu gostaria, né? Mas aí é um pouco isso, né? E aí, trazendo assim, né? Esse tema, líderes que inspiram, eu achei um tema muito mágico, muito bonito, e pensando nos inspiram, eu acho que a gente está mais para líderes que respiram, porque a gente não para de trabalhar, não é verdade? Não para de estudar, não para de ser desafiado por novos conhecimentos, por novas tecnologias que estão entrando aqui. Então, eu me vejo mais como uma líder que respira e muitas vezes suspira, né? Porque não é fácil, nem sempre foi tão difícil, nem sempre foi tão fácil. A gente tem que olhar o copo sempre um pouco mais cheio, né? E eu fico hoje muito feliz de estar podendo participar aqui, sem dúvida nenhuma. Isso aí foi uma surpresa quando o Joel me ligou, me fez esse convite. Eu acho que a gente tem que destacar mais as pessoas, tem que puxar mais as falas de pessoas que estão aí, muitas vezes invisíveis, né, Joel? Muitas vezes invisíveis, e acho que a gente tem que trazer. E aí eu quero já aproveitar esse espaço, que é um espaço público. Eu acho que a pandemia me trouxe um aprendizado muito mais humano, né, gente? Porque a gente trabalha hoje com trabalhando mais com as condições, assim, eu vou dizer, dentro do hospital, no emocional das pessoas, trabalhando mais com o psicológico das pessoas. Não é só o psicológico do enfrentamento de uma doença, que ainda é uma doença muito desconhecida, vai se descobrir muita coisa ainda da doença, mas o psicológico do trabalhador, do técnico de enfermagem, do enfermeiro que não está tendo onde deixar o seu filho, porque a escola está fechada, né, que não está tendo condições de trabalhar tranquilo porque o seu cônjuge está desempregado. Então, a gente está esticando a corda, né? Nós estamos no mês de outubro, pensando que a pandemia, aí por mês de junho, julho, as coisas estariam mais resolvidas, e nós estamos chegando, que o limite, a gente nunca sabe quando que é o limite, né? Não, estamos no nosso limite, mas o ser humano é resiliente, a enfermagem tem essa característica, mas a gente trabalha muito, enfrentando muito hoje, dentro da questão ainda da pandemia, com a questão psicológica, a questão emocional das pessoas poderem trabalhar com as melhores condições, né? E eu acho que um líder é isso, é poder enxergar, é poder ter essa empatia no ambiente de trabalho, poder trazer o máximo que a gente puder de humanização, né? Não sobrecarregando as pessoas que já estão fadigadas, que estão muitas vezes frustradas por não estarem conseguindo fazer o melhor de si, né? E ainda tem que mostrar resultados, porque nós trabalhamos numa empresa autossustentável, nós temos que ter a condição econômica também de pagar os salários no final do mês, não é verdade? Mas a gente tem que trabalhar com esse lado muito humano, né? Então, o líder que não se sensibiliza com isso, eu acho que ele se perde dentro da sua identidade como líder, né? No momento que a gente não tem esse olhar para o outro. Então, eu penso muito isso, né? Eu trago isso muito na fala do dia a dia. A gente tem aí uma ciência muito bacana que está sendo muito estudada. Acho que os enfermeiros tomaram muito conta, que é a ciência da segurança do paciente. Mas o que é a segurança do paciente se quem dá a segurança do paciente não estiver seguro também?
que são as pessoas. Então, acho que nosso papel como líder, como coordenadores de hospitais, de instituições, e como a parte docente, que vai formar os novos enfermeiros, tem que ter esse olhar mais delicado para isso. Né? Então, essa exigência que nós, às vezes, de maneira, muitas vezes, cruel, né, de apresentar resultados, porque na pirâmide do Balancing Scorecard, que a gente coloca ali que existe a parte assistencial para chegar no topo, que é a parte de lucro de uma empresa, a base dessa pirâmide são essas pessoas e, sem dúvida nenhuma, as pessoas são, vou falar pela nossa instituição, 70% da instituição, da folha de pagamento, são a parte que representa, é o corpo da enfermagem. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para isso, né? Então, eu gostaria de trazer nessa minha fala isso, né? Tivemos e vivenciamos, né, dentro do hospital, áreas de apoio que, isso aí é uma outra coisa que eu gostaria de trazer, as áreas de apoio dentro de um hospital acabaram se apoiando na enfermagem, né? Então, por medo de entrar em contato com pacientes COVID, a enfermagem acabou abraçando tarefas que seriam do banco de sangue, tarefas que seriam do laboratório, tarefas que seriam da higienização, tarefas que seriam da nutrição, distribuição de dieta. Então, isso aí foi algo que mexeu muito com a gente, e a gente realmente viu assim, nossa, é complicado, porque a enfermagem, ela acaba tendo essa característica de ter que abraçar multitarefas, e acaba se perdendo um pouco, trazendo um pouco de cansaço, e cansaço físico, realmente, né, para quem está na linha de frente. Então, acho que nós, líderes, temos que ter esse compromisso com os nossos liderados, é olhar para as pessoas e ver, não, até aqui é o nosso limite, é onde a gente pode trabalhar com segurança para o paciente e com segurança para o nosso colaborador, para o nosso técnico de enfermagem, para o nosso enfermeiro, para os gestores de enfermagem que está lá, né? Então, eu boto eu faço essa reflexão também, que as áreas de apoio acabaram se apoiando muito em nós na pandemia, por essa característica que nós temos, né? E uma outra coisa que eu achei muito legal, né, que ultimamente eu andei assim nas minhas leituras, e eu quero trazer aqui, eu não preparei nenhum material de tela, mas é uma passagem de um livro, é um livro muito atual, que acredito que muitos de vocês já leram, mas eu ainda não tinha tido condições de ler, que é esse livro do Harari, que ele vai falar aqui de 21 lições para o século 21, né? Então, aqui eu fiz uma coisa que muita gente não faria com seus livros, mas eu risco meus livros, tá, pessoal? Eu risco e sublinho, porque não tem. Depois eu quero achar aquilo e não acho. E numa dessas passagens, ele faz essa reflexão do que vai ser o trabalho com a inteligência artificial, que é uma realidade, tanto que foi uma fala aqui, né, das tecnologias, né, que a gente tá disponibilizando, e que bom que a gente está disponibilizando disso numa época de pandemia, mas que a inteligência artificial, junto com a robótica biológica, né, o conhecimento do gene humano e o que vai poder se fazer com isso, vai afetar na vida de todos os seres humanos e das profissões, e aonde vão parar essas profissões. Então, eu fiquei fazendo uma reflexão aonde a enfermagem para onde a enfermagem vai e aonde a enfermagem acaba nisso tudo. E aí ele coloca dentro de um contexto aqui, né, que, por exemplo, né, os serviços de saúde, ele traz assim, né, muitos médicos concentram-se exclusivamente em processar informação, né, eles absorvem dados médicos, analisam e fazem um diagnóstico. Enfermeiras, ao contrário, olha, gente, chega até a me arrepiar quando eu leio isso, tá? Enfermeiras, ao contrário, precisam também de boas habilidades motoras e emocionais para ministrar uma injeção dolorosa, trocar curativo ou conter um paciente violento. Por isso, provavelmente, teremos um médico de inteligência
artificial no nosso smartphone, né? Mas levaremos décadas para ter uma enfermeira robô confiável, né? Então, isso eu achei assim, eu me arrepiei quando eu li, né? Eu acredito que essa habilidade humana, ela é insubstituível, e essa habilidade humana do conhecimento, não só técnico, de absorver dados e aplicar dados, mas sim de entender aquele olhar, né? Aquele silêncio, aquele choro, eu acho que isso é muito nosso. E eu acho que isso, dificilmente, a inteligência artificial vai conseguir realmente substituir nas próximas décadas. Porque nós já estamos à frente nisso. Nós nos preparamos para isso. Nós nos desenvolvemos para isso. Eu tenho, sim, um pouquinho de experiência como professora, de uma instituição aqui de Porto Alegre, que é a Factum. A minha disciplina é dentro dessa área de empreendedorismo e inovação. Na verdade, é uma disciplina que antigamente a gente tinha como administração 2, né? É a administração 2, a segunda parte. E aí veio com esse nome, foi um nome que a instituição resolveu adotar, né? Modernizando a questão da cultural, enfim, e me trouxe muito medo, gente. Muito medo, porque eu pensei, nossa, mas o que né, empreender, inovar, será que eu tenho uma habilidade para isso? Né? E aí, a cada aula, e eu tenho alunos aqui que estão nos assistindo, a cada aula é um aprendizado, porque a gente, conforme a gente vai, prepara aquela aula, e durante a aula a gente vai falando, a gente vai tirando da experiência, do conhecimento que a gente tem, do que lê, do que absorve, do que conversa com os nossos colegas, com os nossos liderados, vamos dizer assim, a gente vai vendo que vai construindo, sim, esse conhecimento, né? Tá chegando nos 5 minutos, tá bom? Então tá. Então eu gostaria de fechar essa minha fala dizendo que a gente tem que pensar no que nós queremos para o futuro. Eu tenho 30 anos praticamente aí de carreira, passou muito rápido, mas eu quero ter mais 30, tá? Eu tô no meio, tô no caminho do meio. Eu tô no caminho do meio. E quero ver muita coisa linda assim acontecendo com os nossos alunos. Eu costumo dizer, né, Joel, que a gente discutia. É uma coisa que eu não posso deixar de falar, bem rapidinho, né? A gente discutia muito. Eu sou uma enfermeira que tenho uma paixão muito grande por área de lesão de pele, de feridas. Então, eu coordeno lá, dentro do hospital também, o grupo de feridas, e vou acompanhando. E tem muita coisa, muita tecnologia nova, que às vezes a gente pensa assim, que não vai conseguir dar conta de tudo isso, né? E aí, eu gostaria de fechar a minha fala dizendo que a liderança é humanizar-se, né? É humanizar-se com as pessoas, né? E que a pandemia, que o ano de 2020 trouxe isso, trouxe a questão digital, trouxe essa oportunidade de nós estarmos aqui todos juntos nesse horário, podendo estar no conforto das nossas casas e, ao mesmo tempo, nos vendo, nos enxergando, trabalhando. E a questão que eu ia fechar é que a questão aí do paciente com lesão de pele, com feridas, que a gente achava que jamais a gente poderia fazer uma conferência, uma tele, isso aí não estava dentro da enfermagem, a pandemia simplesmente chegou e nos empurrou. Vai lá e vamos conversar com o paciente por telefone, vamos olhar foto, enfim, a gente teve que se adaptar, né? Então, acredito que as coisas dão um jeito, né? O universo dá um jeito, né? A gente não consegue de uma maneira, procrastina, e quando vem uma pandemia que nos empurra para uma nova era, que é essa era digital aí que nós estamos vivenciando. Acho que era isso, gente. Desculpa
É muita coisa para pouco tempo, tá? Mas sempre isso que é bom. A vida também a vida é muita coisa para pouca vida, não é? A gente, quando vê, a vida passou. Então, não se preocupa que sempre o tempo que a gente tem é aquela coisa que diz, o que o capitalismo diz, né? O tempo é dinheiro, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, porque se esvai, se some bem rapidamente, e nós vivemos muito pouco. Então, eu gostei muito da tua fala, que bom. Eu só queria fazer um comentário que tu falaste, que era ligando algumas coisas. E pensando assim, tu falaste isso do que o Harari, né? Eu adoro o Harari. Ele tem essa visão dos enfermeiros, é uma visão que se repete, né, ocasionalmente nessas grandes obras públicas, né? Megatrends, algum tempo atrás, também colocavam a enfermeira como a profissão do futuro e coisa, e é tudo verdadeiro isso, mas isso não se tornou visível. Então, a nossa fronteira sempre é a invisibilidade, é uma coisa impressionante, porque essas coisas todas são reais. Este ano, as revistas de enfermagem, que são onde são publicados, né, o produto da ciência da enfermagem, e onde é valorizado isso, publicou assim, muitos editoriais assim, deslumbrantes. Um deles é da Anne Callender, que ela é editora da Nursing Ethics. Ela publicou um editorial na Nursing Inquirer desse ano, que é o mais bonito que eu vi este ano, sobre a Florence, e ela fala exatamente isso da conexão, da comunicação. Então, ela relaciona o que a Florence Nightingale fez em 1840 e que a enfermeira faz hoje dentro de uma UTI mascarada, com 2 máscaras, e sendo ela o elo de comunicação do paciente com o familiar. Entende? Como é que ela faz tudo isso? Então, ela faz a mesma coisa que a outra fazia, ela vai para o celular, ela põe imagem no celular, ela leva o celular para lá, para o outro olhar, traz de volta, e ela faz coisas melhores ainda. Ela dá apoio, né? Ela dá presença física para aquele paciente que não pode estar do lado do familiar e que vai morrer solitário. Então, ela garante para o familiar que aquela pessoa não vai morrer só, porque é muito triste para nós ver um familiar morrer sozinho. E era a mesma coisa que a Florence fazia na guerra. Ela escrevia carta para os soldados e ela deixou cartas dos soldados que morriam para os familiares. Então, ela fazia também. Então, é super interessante. Quem quiser ler um editorial para ficar assim, apaixonado pela profissão mais um pouquinho, lê a Anne Callender no Nursing Inquirer esse ano. Tem muitos editoriais. E eu sou apaixonada pela Florence desde que eu ouvi a tua fala, a tua tese, que tu apresenta maravilhosamente bem, mostrando que Florence, inclusive, ela é citada nas faculdades de arquitetura, farmácia, né? Tem coisa que ela não seja, ela foi muito importante. Então, que bom que nós estamos conseguindo colocar essas coisas, né, da liderança como uma realidade dentro da enfermagem, como nesse cenário que todos nós fazemos parte. Então, na continuidade, eu convido então a professora Isabel Amélia Costa Mendes a se apresentar e falar um pouquinho para nós também de um outro espectro da profissão, né? Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns pelas comemorações, parabéns pelos 70 anos da BEM Rio Grande do Sul, e boa noite a todos os colegas do Rio Grande do Sul, de outras localidades do nosso país. O Joel me pediu para falar um pouco da visibilidade da enfermagem. Desculpa. E para mim é um pouco difícil, Joel. Você sabe que eu não gosto de falar no singular, mas para mim é melhor falar no plural. Afinal, a gente constrói tudo em equipe, nunca é sozinho, mas como você enfatizou que queria exemplos vividos, então eu vou trazer algumas
experiências que eu vivenciei, e com isso eu vou ter que falar no singular, que para mim não é muito fácil. Para mim, a humildade é um valor muito grande e é difícil, mas eu vou trazer essas experiências no singular. Sempre fui uma criatura muito tímida, comecei a minha carreira com um receio enorme, convidada pela doutora Glete de Alcântara para compor o corpo docente da Escola de Enfermagem, lá nos idos de 1969. Tenho 53, estou indo para 53 anos de vida profissional, estou na minha idade de 7.3, na versão 7.3, mas com todo esse receio e comecei a vida profissional com olhos bastante abertos para o novo, para imaginar, com muita imaginação e muita coragem de enfrentar esse grande desafio, que é a luta diária de nós, enfermeiros, para conquistar tudo e cada coisa cada ação na nossa vida profissional. Para nós sempre é uma luta muito grande, precisamos reivindicar sempre muitas coisas, enfrentar desafios, aparar arestas. Então, tem sido, essa minha longa trajetória tem sido assim, sempre enfrentando desafios, mas um amor e uma paixão enorme pela enfermagem. E isso é que nos move, é isso que nos leva avante, e o desejo de dar visibilidade para a importância dessa profissão, o desejo de que a sociedade nos reconheça. E para isso é preciso mostrar e vencer muitas lutas. E eu comecei a minha primeira experiência em congressos brasileiros de enfermagem, promovidos pela ABEM, foi aí, em Porto Alegre, em 1969. Foi um prazer enorme e um grande aprendizado, saindo de uma cidade pequena do interior de um estado brasileiro para uma capital, que é Porto Alegre. Então, foi muito, é uma recordação muito boa. É live? Tá no Instagram? Uma recordação muito boa que eu tenho, eu sou abenista há mais de 50 anos. Naquela experiência, eu já passei a ter, saindo de uma cidade pequena, passei em 1969 a ter um olhar mais alargado da profissão e dos nossos profissionais. Vi uma grande diversidade nessa primeira experiência deste congresso. E entendi naquela oportunidade que a gente tinha que começar a agir localmente, como já fazia, mas pensar nacionalmente e na diversidade da enfermagem que nós temos no nosso país. Então, nos primeiros 15 anos da minha vida docente, foi uma imersão total na atividade docente, de ensino, depois pesquisa e muita extensão, muita atividade assistencial. Até quando eu pude, eu permaneci em serviços com os quais eu tive muita conexão, que foi com pacientes diabéticos. Então, toda sexta-feira eu estava lá atendendo os pacientes antes da consulta médica, fazia orientação e depois orientação em grupo, e depois da consulta médica, orientação individual sobre a prescrição médica. Isso era muito prazeroso para mim. E
e sempre buscando ter cada vez mais uma visão mais ampliada como docente na escola, e não apenas uma visão ampliada de uma escola de enfermagem, não apenas da disciplina na qual eu tinha que atuar. Então, buscando sempre um adensamento de conteúdos, frequentando muito biblioteca, buscando literatura internacional e sempre inserindo temas de ciências humanas nas minhas aulas, por mais que elas fossem eminentemente clínicas, nunca deixei de inserir o eixo das ciências humanas em todos os aspectos que eu deveria conversar com meus alunos. E comecei cada vez mais a pensar que os espaços físicos e temporais do trabalho docente precisavam ser otimizados. Comecei a enxergar propostas de mudanças no uso desses espaços e otimização do processo ensino-aprendizado. E em 1972 tive a oportunidade de fazer parte da primeira turma do mestrado em enfermagem, no primeiro mestrado em enfermagem, que foi na Escola de Enfermagem Ana Nery. Então, foi uma experiência valiosíssima, que abriu minha mente com grandes líderes, uma experiência que mudou a minha vida. E, a partir do mestrado, cada vez mais eu desenvolvendo atividades de pesquisa também, sempre gostei muito de pesquisar, e sentindo falta de um doutorado. Quando você termina um mestrado, é natural que você queira dar continuidade naquele processo, e não existia no Brasil. Tivemos que lutar muito na internalidade da Universidade de São Paulo. A enfermagem teve que promover uma luta homérica para conseguir ter o direito de ter um curso de doutoramento em enfermagem. Isso não era imaginável pela cúpula universitária. Foi preciso um trabalho hercúleo das lideranças das duas escolas de enfermagem daquela universidade, desta aqui em que eu estou inserida, para convencer que nós tínhamos competência para desenvolver um curso de doutoramento em enfermagem. Então, por isso tudo sempre foi, que eu digo que sempre foi uma luta muito grande. Então, eu tenho até 30 minutos e vou, Joel, tentar atender o seu pedido, dando 3 exemplos. Vou ver se dá tempo de eu dar 3 exemplos de vivências que eu tive, e para isso eu vou abrir minha tela aqui. Emerson. Oi, professora. Pode apresentar agora. Isso, apresentar agora a tela inteira. Isso. Aqui e aqui. Sempre tem que ter a tua ajuda. Tá indo, não? Não, agora é só ir lá no PDF, na janela ao lado. Já fui. Isso, agora sim. Pode aumentar, passa o mouse. Passa no lado, no centro. Isso, aqui no centro, no finalzinho, clica no mais. Isso. Pode aumentar. Isso, tá ótimo. Então, vocês estão vendo? Sim. Posso continuar? Então, um tópico que eu vou falar vai ser sobre
Gestão organizacional, visão para o futuro em busca de excelência. Essa foi uma vivência que eu pensei para compartilhar com você como eu aprendi a fazer isso e procurei fazer sempre da melhor maneira possível para evidenciar e mostrar a enfermagem em todo lugar que fosse possível ela estar e ser apresentada. Depois, um outro tema é liderança em editoração científica, e na hora que eu falar sobre isso, vocês vão ver por que eu escolhi falar e abordar esse exemplo aqui. E o terceiro, advocacia pela enfermagem brasileira, aí já levando a enfermagem do Brasil para o mundo. Mostrar que o Brasil tinha e tem uma enfermagem de excelência, isso foi uma meta muito importante para mim. Então, nessa experiência de gestão organizacional, de 75 a 90, eu fui encarregada de criar e fazer a gestão do laboratório de ensino e de criar uma infraestrutura física e funcional para esse laboratório de enfermagem. Procurei sempre valorizar novos modos de pensar dentro dessa instituição, e isso era impensável. Apoiar e apostar em mudanças e oferecer oportunidades para os alunos e futuros enfermeiros, energizar equipes e superar dificuldades. E numa escola que não tinha, de enfermagem, que não tinha laboratório, isso foi também um esforço muito grande. Quando, em 75, foi inaugurada a sede própria da Escola de Enfermagem, que até essa data funcionou em imóveis alugados, então, na construção eu já atuei, e atuei antes da construção, politicamente, buscando um espaço que comportasse um laboratório de enfermagem. Porque, como professora de fundamentos, dávamos aulas práticas numa salinha de corredor, desse antigo imóvel que serviu como escola de enfermagem no início. E por que eu falo em infraestrutura física e funcional? Porque mesmo depois de instalado um espaço apropriado, destinado a funcionar somente como laboratório, com armários, com mobiliários, com equipamentos, com rouparia apropriada para simular uma enfermaria, nós de fundamentos, que tomar conta de tudo e buscar formas de ensinar com o que havia de disponível. E eu sempre fui inconformada com isso. Eu acho que uma organização tem que oferecer aos seus servidores o instrumental necessário para desenvolver o seu papel, o papel que é esperado dele. Então, as agulhas que vinham para nós usarmos no ensino eram agulhas que eram descartadas do Hospital das Clínicas, agulhas que naquele tempo não existia agulha descartável, mas as agulhas que existiam naquela época e que não podiam mais continuar sendo usadas no hospital eram doadas para a escola de enfermagem. Então, o que uma colega minha fazia? Levava essas agulhas para casa e amolava
para a gente poder treinar no dia seguinte, depois de ter levado cedinho para a central de material e esterilizá-las. Ela tinha ficado horas na casa dela trabalhando, empacotando, fazendo os pacotes de seringa e agulha para usarmos com os nossos alunos. Isso eu não aceitava e comecei a ver que dependia de nós. Depende sempre de nós. Nós tínhamos que reivindicar, através de formas legais, eles escreveram um ofício ao chefe de departamento e solicitar que ele encaminhasse o pedido para a direção da escola para que se comprasse isso. E comecei a agir dessa forma. E comecei a encaminhar pedidos e mais pedidos para que nós pudéssemos desempenhar as atividades e com qualidade do ensino, com qualidade para o aluno e com qualidade para nós, docentes. Nessa função, eu comecei a ver que, mesmo assim, havia atividades que nós precisávamos de um técnico que nos apoiasse no ensino. Nós não tínhamos que tomar conta e cuidar de todo o material que tinha sido usado em sala de aula para colocar o laboratório em ordem. Deveria ser uma pessoa treinada para isso. Então, eu banquei de novo a inconformada e tomei a iniciativa de solicitar a contratação de um técnico de nível médio. Treinamos esse técnico. A escola dobrou o número de vagas e, portanto, eu solicitei mais 2 técnicos e solicitei também a contratação de um enfermeiro que fizesse a gestão dos recursos humanos e do laboratório propriamente dito. Assim, foi uma experiência de gestão, e esse laboratório ficou muito famoso no Brasil inteiro. Não existia um laboratório, pelo que constava, no Brasil, que tinha uma estrutura físico-funcional dessa maneira, que tivesse contratado uma enfermeira para apoiar os docentes em todo o planejamento, em toda a compra de material, a orientação dos funcionários, enfim, toda a gestão do próprio laboratório. E passamos a... Sempre eu valorizei o intercâmbio. Eu participava de muitos congressos nessa época, já tinha começado a frequentar congressos no exterior e gostava de chegar e compartilhar com os colegas. Então pedi para a chefe de departamento que organizasse uma reunião, uma tarde de conversa, para compartilhar a experiência toda de participar num evento no exterior. Então, essa chefe de departamento criou uma comissão de assessoria de intercâmbio nacional e internacional, e nesse intercâmbio nacional recebemos docentes de vários estados brasileiros, de escolas de vários estados brasileiros, para entender como é que nós tínhamos conseguido tudo aquilo, qual era a lista de equipamentos, de material de consumo, tudo que a gente tinha naquele laboratório, qual era o perfil do enfermeiro, o perfil do técnico, e com isso, essa escola, nesse aspecto, ganhou uma certa notoriedade no país pelo laboratório pequeno que eu projetei ainda no prédio em construção e que fui lutando por ele, pelo seu crescimento. Nessa gestão da professora Emília Angerame, que foi de 86 a 90, como diretora da escola, depois de um ciclo de 4 diretores não médicos,
porque com a saída da doutora Glete de Alcântara, que foi a fundadora, não tínhamos uma enfermeira que tivesse o título de professor titular, que era a condição sine qua non para se dirigir qualquer faculdade da Universidade de São Paulo. Então, tivemos 4 diretores não enfermeiros. Nessa gestão dela, eu presidi 5 comissões e fui adquirindo experiência por tentativa de erros e acertos, mas com enorme vontade de vencer o desafio de superar as barreiras, sempre barreiras, mas tentando superar, e com muita coragem, fazendo reivindicações, abrindo espaços, energizando as equipes, conectando pessoas, incentivando que todos se ligassem na sua imaginação e também emprestassem a sua coragem para a gente promover mudanças. E entre essas comissões, teve comissão de plano de carreira, avaliação dos técnicos administrativos e operacionais da escola, e depois também fui chamada para presidir uma comissão similar no campus, que eram os funcionários da área de vidraria, da área de transporte, da área também administrativa e técnica do campus, que serviam a todas as faculdades e servem todas as faculdades do campus. Então, aprendi a lidar com a avaliação de pessoal numa diversidade, primeiro na escola e depois numa diversidade maior no campus de Ribeirão Preto. E aí, assessorei a direção a formular uma proposta de criação do Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde, em sendo designado, eu fui encarregada de muitas atividades na gestão desse centro, principalmente, por exemplo, na formulação de propostas, nos relatórios, na elaboração dos relatórios completos que tinham que ser enviados anualmente a Washington, na oficina da Organização Mundial da Saúde em Washington, e dali para Genebra. Nesse período, então, nós temos aqui, e também, quero dizer aqui do Centro Colaborador, quando foi a PAHO, Pan American Health Association, teve que deliberar sobre a proposta que estava lá na mesa deles, eles chamaram uma pessoa para ir defender a proposta. E a pessoa indicada para ir fazer essa apresentação e o que seria esse centro, como esse centro colaboraria com a OMS, fui eu a designada para fazer uma apresentação, e a apresentação que eu fiz foi aquilo que eu estava estudando no momento, que eram os processos de produção, comunicação e disseminação do conhecimento, como integrantes do processo de investigação e a importância da pesquisa em enfermagem. Foi convidada para essa reunião, que era uma reunião da Organização Pan-Americana da Saúde, com todos os centros colaboradores da região das Américas, convidou-se também a presidente da ABEM,
que não pôde ir a essa reunião e indicou a professora Vilma de Carvalho. Foi um prazer enorme tê-la comigo nessa experiência completamente inesperada para mim. E eu só fui entender que a designação do centro estava dependendo da minha apresentação ao término da apresentação, em que a hora que eu terminei, a enfermeira que respondia pela organização naquele momento disse: muito bem, este centro terá como missão desenvolver a pesquisa em enfermagem no Brasil e na América Latina, porque a América Latina está precisando muito deste investimento. Então, a missão desse centro será essa. Aqui uma tomada da escola, na data da inauguração, a escola teve essa fachada durante muito tempo. Aí eu fui diretora por 4 anos, transformei a fachada dessa forma. Conseguimos muitas coisas nesse período de 94 a 98, em que eu fui diretora. A escola era das faculdades da USP a que tinha menor densidade de salas de aula pelo número de alunos. Então, eu consegui, porque quando você dirige uma faculdade, você disputa pelos recursos que a universidade tem com todos os diretores das outras faculdades. Então, é uma disputa enorme. Então, você tinha que argumentar muito e mostrar estatística, mostrar dados concretos das necessidades que você tinha para poder ter o seu pleito aceito. Conseguimos, nessa primeira gestão, construir 12 salas de aula, nós tínhamos só 4. Mas antes disso, eu fui vice-diretora e de 90 a 94 eu exerci a liderança em nome da gestão da professora Bela Vinha para a criação da Revista Latino-Americana de Enfermagem, que foi lançada em 93. Desenvolvi o projeto junto com ela de subvenção que apresentamos à Fundação Kellogg. Meu currículo fez parte dessa documentação enviada compondo a proposta e conseguimos recursos para os primeiros 4 anos desta revista. E o espírito dessa revista, destinado ao desenvolvimento da comunicação em enfermagem, da integração dos enfermeiros do Brasil com a América Latina, por isso esse nome, está nessa carta ao leitor, que eu convido vocês a lerem. É no primeiro número, vem logo depois da apresentação da diretora, todo o motivo pelo qual essa revista foi criada e qual era a sua responsabilidade. Eu já vinha estudando, me preparando para a editoração científica, comparecendo a vários congressos da ABEC para aprender editoração científica, porque eu me interessava pelo tema, já disse a vocês que a minha apresentação em Washington tinha muito a ver com isso, e por causa também de uma experiência traumática com a primeira revista da escola, que não foi adiante, porque a universidade não valorizava iniciativas diferentes. A universidade investia naquelas tradicionais, uma em cada área de conhecimento, e só naquelas que ficavam na cidade de São Paulo. Todas as outras, de todas as áreas de conhecimento que ficavam no interior, não precisavam. Então, a nossa escola lançou 3 números da sua própria revista,
Mas, um dia, o diretor, que não era enfermeiro, disse que não podia mais levar avante aquele projeto, porque não tinha recurso. Aí nós partimos para outro projeto muito tempo depois, e que deu certo, graças a Deus, e graças ao esforço de muitos, e ao apoio da comunidade brasileira de enfermeiros, que submetem seus preciosos artigos, atuam como revisores, e a todos os que têm se dedicado à gestão dessa revista. Então, como vice-diretora, eu era também vice-diretora do conselho diretor da revista, e fui logo vendo que a captação de recursos dependia de nós. A editoração científica ficava com uma equipe, e a diretoria da escola, que exercia o papel de diretoria do conselho diretor, devia captar recursos onde fosse possível. Então, eu exerci esse papel nesse período, em 2 períodos que eu fui diretora da escola, e aí eu fui convidada em 2005 para compor uma comissão de credenciamento de revistas da USP. E nessa comissão, logo na primeira reunião, foi discutida quem faria a presidência. Eu fui eleita por todos presidente dessa comissão, que aceitei com muito prazer, como mais um desafio para projetar a enfermagem. Foi esse o meu propósito principal, porque já tínhamos sofrido muito com várias negativas, não é? E aqui está um exemplo de uma solicitação que eu fiz à reitoria, que é o texto de um e-mail que eu escrevi para o presidente de uma comissão de orçamento e patrimônio da universidade, dizendo que eu estava encaminhando um processo porque a comissão de credenciamento tinha uma necessidade premente de atualizar o portal de revistas e atender a demanda ampliada pelos periódicos que se somaram aos que já existiam quando assumimos pela primeira vez. Então, por isso peço, com todo respeito ao presidente, que analise o processo na maior brevidade que for possível, que convoquei uma reunião para o próximo 14 de 8, e muito útil seria se tivéssemos uma base para decisões e ações correspondentes. Aqui o ofício para a reitoria, e era preciso mostrar muito para a reitoria que, se o discurso sempre foi de que trata-se de uma universidade de pesquisa e que se investia em pesquisa, tinha que se investir também na divulgação dos resultados de pesquisa. A universidade tinha que assumir um investimento nos seus periódicos. Então, fizemos aí um movimento. Eu já tinha tido uma experiência como diretora, já estava no meu 2º mandato como diretora, em períodos diferentes, com interregno de 4 anos, e já tinha aprendido como funcionava a máquina na administração central, e com isso consegui, nessa comissão, criar um portal de periódicos de revista USP. Tinha 42 revistas no começo, e dessas 42, só umas 8 recebiam um apoio dessa comissão de credenciamento. Aí eu lutei por direitos iguais, equidade e justiça, e que todos os periódicos da USP mereciam ter um apoio, é lógico que baseado em critérios de qualidade desses periódicos. Esses critérios foram descritos
enviados para todos os diretores de todas as faculdades, e daí o prazer de me apresentar, me lembrei muito da Fábia, quando ela estava... me lembrei disso quando a Fábia estava falando sobre o orgulho de se apresentar como enfermeira, na semana passada. Então, era um prazer mandar um ofício para cada diretor de cada faculdade, e assinando como docente da Escola de Enfermagem e presidente da Comissão de Credenciamento. Era a enfermagem se projetando no seio da universidade. Era isso que eu queria ressaltar sempre, e acho que foi uma conquista muito grande. Fazer a escola ser vista, tornar a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto visível. Aqui um ofício dessa comissão para o reitor. Nós fizemos todas as revistas nesse portal de revistas USP, preparamos, é lógico que toda uma equipe do sistema de bibliotecas da USP, todo o apoio deles, fizemos uma parceria com a Cielo, de modo que o modelo da Cielo, o formato, já foi colocado nesse portal de revistas, todas as revistas que eram credenciadas por esta comissão, de modo que, quando elas fossem, um dia, aceitas pela Cielo, já estava tudo pronto, não tinha que fazer todo o histórico pregresso da revista. A revista já ia recebendo recursos da USP para pôr todos os seus números anteriores nesse formato. Estou passando do limite, Joel? Falta pouco. O terceiro item que eu quero falar é sobre a advocacia pela enfermagem brasileira e sobre a visibilidade da enfermagem do Brasil em outros países. A gente começou fazendo isso no Jubileu de Ouro da Escola de Enfermagem, não só para outros países. Nós fizemos muitos eventos aqui em Ribeirão, o primeiro colóquio pan-americano de investigação em enfermagem, promovido pelos centros colaboradores da região das Américas. O primeiro do Brasil foi o 6º colóquio, aconteceu aqui em Ribeirão Preto. E eu já tinha lutado muito para ampliar o espaço físico da escola, não tinha anfiteatro, auditório capaz de tanta gente que viria. Recebemos 1.100 participantes e já tinha lutado muito também para construir um auditório na Escola de Enfermagem, que ela merece, e tive, naquela época, o dólar, o real equivalia, equivalia a $1. E foi com uma dor muito grande no coração que eu tive que pagar $40 mil para abrir uma tenda para fazer este colóquio no gramado de frente da escola. Só um parêntese aí para vocês imaginarem também as dificuldades que a gente passa e os desafios. Em 2003, a escola completou 50 anos e trouxemos muitas autoridades internacionais e nacionais, daqui a pouco eu vou mostrar. Vou falar um pouquinho desse Enfermagem Fazendo a Diferença, o 6º colóquio, aí depois sobre a Secretaria-Geral da Rede Global, que sediamos aqui na nossa escola de 2008 a 2012, e a primeira rede de enfermagem, que é a Rede Global, que foi um exemplo para outras profissões ao nível da OMS Genebra. Esse simpósio, Jubileu de Ouro, sobre inovação e difusão do conhecimento em enfermagem, sempre conectando com a missão do nosso centro colaborador, eu fiz questão de dar a oportunidade para os enfermeiros brasileiros conhecerem determinadas líderes
da enfermagem mundial, como a doutora Naima Al-Gazir, que era cientista-chefe de enfermagem em Genebra, na Organização Mundial da Saúde. Fizemos uma mesa redonda sobre memórias da ERP, já que era o Jubileu de Ouro, com personalidades internas para contar essa história. Introduzi um projeto de lideranças do sucesso entre os egressos da ERP USP, premiando algumas enfermeiras que estavam mostrando liderança, principalmente na assistência. Um outro tema é a difusão do conhecimento na conquista do desenvolvimento humano sustentado, em que nós trouxemos um professor visitante que estava na escola, editor de uma revista inglesa, a Elizabeth Madigan, dos Estados Unidos, e a presidente da BEM, Francisca Valda da Silva. Uma outra conferência, Desafios do Conhecimento Científico, e aí eu quis mostrar para a agência FAPESP, a agência que apoia pesquisa no estado de São Paulo, onde a enfermagem quase não tem penetração, porque não reivindicava nessa época, então era preciso mostrar a eles que a enfermagem era essa. E então veio o presidente da FAPESP, Carlos Alberto Vogt, aceitou o convite e veio a Ribeirão, e veio também para falar sobre ciência e tecnologia no Brasil, a Universidade, a Empresa e a Pesquisa, o doutor Carlos Henrique de Brito Cruz, que era reitor da Unicamp, depois tornou-se diretor científico da FAPESP, presidente da FAPESP, e hoje ele está na Elsevier. Era preciso expor a enfermagem para essas grandes personalidades, onde a enfermagem poderia tornar-se cliente em projetos de pesquisa. Eu preciso passar rápido, parece que eu estou passando do tempo. Aqui trouxemos também pessoas da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS Brasil, a Ruth Miranda de Camargo Leifert, do Corém São Paulo, e eu aqui acabei falando sobre redes, construindo redes de investigação, o próximo desafio que se avizinhava para nós. Dentro desse tema, a escola como centro colaborador foi eleita, e eu era diretora do centro, portanto, fui eleita para ser secretária-geral da Rede Global de Centros Colaboradores. Essa rede é a primeira existente na OMS, é a primeira rede de enfermagem no mundo. Ela foi criada em 88 pelo grupo de enfermeiras de centros colaboradores das Américas, e no ato de lançamento da sede da Rede Global aqui em Ribeirão Preto, em novembro de 2008, nós propusemos para os presentes, e foi declarada aprovada, a Carta de Ribeirão Preto, que se encontra no site do Centro Colaborador. Construímos, eu sempre valorizei a história. Construímos um site do Centro Colaborador, construímos vários documentos, revistas que foram distribuídas para integrar os membros da rede, materiais para divulgar a enfermagem, são tomadas aqui do lançamento. Nessa revista aqui, quem tiver interessado pode, nessa aqui
do mapa do Brasil em verde. Vejam que as capas da revista a gente procura dar bem destaque para o Brasil. Nesse número da revista, Nursing Midwifery Links, tem todas as atividades que fizemos, e aqui na página, se eu não me engano, está cortado aqui, mas acho que página 21, todos os eventos que eu e Carla Ventura, que era coordenadora executiva e eu secretária-geral dessa rede, precisávamos comparecer, tanto em Genebra, como em todos os colóquios brasileiros de colóquios pan-americanos de enfermagem, em todos os eventos da LADEF, que são um no ano par, outro no ano ímpar, todos os eventos do ICN deveríamos estar presentes, e em reuniões do GAG, é um grupo assessor, do diretor-geral da OMS para assuntos de enfermagem, reivindicando a ele ou a ela temas que deveriam ser discutidos e colocados na pauta da Assembleia Mundial da Saúde. Esse grupo é formado por enfermeiros e outros profissionais da área da saúde, mas tendo como foco a enfermagem. Isabel, dá uma acelerada que nós estamos já passando, tá? Com essa rede nós fizemos, essa rede faz eventos bianuais da própria rede, conferências científicas. A primeira que fizemos na nossa gestão foi aqui em São Paulo, Cuidado Primário é Saúde, e esses eventos atendidos é um esforço muito grande para nós, não era como no novo normal, que é tudo mais fácil agora, participarmos em qualquer país, em qualquer lugar, desde que não seja na mesma hora, mas era um esforço enorme estar participando de todas essas reuniões, nos deslocando para todos esses lugares. O principal que eu quero exaltar aqui é que nós estávamos representando o Brasil, estávamos representando a enfermagem brasileira, a saúde brasileira. E em todas essas reuniões tinha ata, tinha documentação e tinha lista de presença, e ficou sempre registrado a nossa participação como da Rede Global, representando o Brasil e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Depois desse evento, fizemos um evento em Kobe, no Japão, os dois eventos do Brasil, que foi em São Paulo, que são essas fotos aqui da esquerda, e do Japão, essa da direita, trouxemos a princesa Muna Al-Hussein, que é uma defensora, ativista defensora da enfermagem ao nível da OMS Genebra, e ela veio nos homenagear e nos honrar com sua presença nesses dois eventos. Então, na nossa gestão, nós tivemos que fazer 3 eventos da Rede Global, um no Brasil, outro no Japão e outro em Coimbra. Essa documentação aqui, Nursing Midwifery Services, feita, toda a participação que nós tínhamos, tem lá os membros da força-tarefa que exerceram, que compuseram o documento, e está aqui o meu nome, o nome da professora Carla, como participantes. Aqui a história, um evento que foi organizado para resgatar a história da enfermagem na Organização Mundial da Saúde, porque até então não havia. Aliás, a nossa gestão recuperou toda a história da Rede Global e colocou no site, colocou nessas revistas. Resgatamos todas as atas,
porque o governo dessa rede é itinerante. A cada 2 anos fica num centro, a sede é num centro. E nunca houve a preocupação de se fazer isso. Nossa gestão recuperou tudo, digitalizou tudo e entregou para a gestão seguinte, quando terminou a nossa. Então, o zelo pela história institucional, das redes organizacionais é muito importante e a gente deve priorizar isso. Vou ter que avançar. E uma prova do gosto e do valor pela história está aqui. Em 1985, no volume 1 da Revista Gaúcha de Enfermagem, Maria Auxiliadora Trevisan e eu escrevemos este artigo, A Pesquisa Histórica como Necessidade na Enfermagem. Aí me envolvi com a campanha Nersinal, com esse espírito de dinamizar, valorizar a enfermagem e tornar a enfermagem ativa, brilhante, ativar os talentos, ativar as lideranças nossas. Propus um dia para o professor Manuel uma parceria em que a gente assumiria a campanha Nersinal Brasil, e assim aconteceu. Essa história vocês já sabem, não dá para contar aqui agora, mas ela está aí acessível em todas essas documentações que existem nos sites e nas nossas organizações. Na abertura, no lançamento da campanha, fizemos essa carta de Brasília, que está no site do COFEM e está no site do nosso centro colaborador também, que é o parceiro do COFEM para o desenvolvimento da campanha Nersinal. Muito obrigada pela atenção. Tentei trazer essa experiência, essas 3 experiências de liderança e de luta pela visibilidade da enfermagem, pelo valor da enfermagem, que deve nascer em cada um de nós primeiro, para que nós podemos instilar a valorização da profissão nos nossos pares, nas nossas organizações, nos nossos interlocutores, nos nossos chefes, com os outros profissionais da saúde e com a sociedade. Muito obrigada pelo convite. Professora Isabel, muito obrigado pela sua fala. Uma história de vida que encanta. Esse é o título dessa história. E é tão bom, certamente, quem assiste, né, vê uma bela história, vê uma história de trajetória. Penso que também para a professora Isabel foi uma coisa, uma experiência, né, falar assim de si e ser tão franca, que eu acho que prendeu as pessoas, foi isso, a sua fala está tão verdadeira, né? E até, digamos assim, falando de emoção mesmo, de ter participado de todos esses momentos, se construindo como liderança, né? E se construindo como um modelo para toda a nossa profissão. Realmente muito boa a sua fala. Então, nós estamos no adiantado da hora, né? Eu fiz essa live hoje, como eu sou professor da Unicinos, eu tenho vinculado essas lives ao nosso programa de pós-graduação. Então, tem alunos da pós-graduação que estão participando, professores da Unicinos, porque tem sido uma parceria que a gente faz para desenvolver as lives, e a Unicinos me cede, então, também, que eu sou professor daquela escola, da qual tenho muito carinho. Queria lembrar a vocês todos que este ano nós temos 2 eleições importantes. Nós temos a eleição do sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, e a Associação Brasileira de Enfermagem, e das seções da ABEM. Esses lugares, que se chama COFEM e ABEM, são lugares que formam liderança, são lugares que as pessoas líderes vão buscar. São espaços de formação,
podem até ser o topo da carreira de um profissional, chegar a um lugar desse. É um lugar que todos devemos desejar. Então, participem das eleições no Rio Grande do Sul, participem das eleições da ABEM, que tem Corém e ABEM aqui no nosso estado, e para a ABEM Nacional. No COFEN a gente não vota porque a eleição nacional, do plenário nacional é por colégio eleitoral. Agradeço imensamente a participação da professora Isabel, foi uma aula que me emocionou bastante, que eu também aprendi um pouco mais, né? E a vida é assim, a gente está sempre aprendendo, né? Como a gente fica feliz que diz que aprendeu, aprende tanta coisa, né? Na época da sabedoria mesmo, aprendendo. Agradeço muito a professora Isabel por ter aceito o convite, por ter participado conosco, sou muito feliz por isso. A Emiliana, essa jovem liderança nossa, que tem participado com a BEM, junto conosco na BEM, em muitas atividades, tem sido uma porta aberta daquela instituição para as escolas de enfermagem. Eu acho assim, talvez nós do Rio Grande do Sul sabemos a dimensão que tem a enfermagem que é praticada no Hospital Ernesto Dornelles. E a liderança pela qual a Emiliana é um belo exemplo de liderança que se formou imitando grandes valores, grandes nomes, né? Você foi acompanhada, ela seguiu mestres pelas mãos. Então, é isso que a gente precisa na profissão. Podemos buscá-los no livro, nas pessoas, quando encontrá-lo. Ou como nessa aula de hoje. Hoje foi uma grande aula de vocês duas conosco. É adiantado, eu peço então que vocês rapidamente se manifestem para nós podermos encerrar esse grande momento da BEM. Deixa eu falar uma coisa para a Emiliana. Adorei tudo que você trouxe, mas fiquei vibrante. Senti uma vibração quando você disse dos enfermeiros tendo que desenvolver atividades de outras áreas durante a Covid. Isso é uma grande lição, é uma experiência que precisava ser registrada. Não pode ficar só nessa sua fala aqui, Emiliana. Registre de alguma forma para eternizar essa experiência. Viu, Joel? Muito obrigada, professora Isabel. A gente está pensando no registro e com certeza está saindo um novo modelo de assistência e de enfermagem com essa experiência aí que nós estamos vivendo. A sociedade não imagina isso. Isso precisa ser registrado. Muito obrigada. Isabel tem comentado que a máscara, que ao mesmo tempo que protege, também ela nos esconde, né? Infelizmente, nesse período que assim, a gente tem tanta... nós acabamos nos escondendo um pouco atrás de duas máscaras. Uma delas é a própria máscara, né? É o tecido que tapa o rosto. A outra máscara é sermos tratados como profissionais da saúde, não como enfermeiros ou como enfermagem. Isso também invisibiliza muito os profissionais, né? Aquela pesquisa que a Globo fez, ela fez uma pesquisa muito simples, o G1 fez, mas imitando a mesma pesquisa que o Gallup faz nos Estados Unidos, para ter a confiança nos profissionais. O primeiro lugar que apareceu na pesquisa no Brasil foi, você só vê no G1, acho que foi março que saiu isso, vai no G1 e vê que está lá. O primeiro lugar são médicos, segundo lugar foram os bombeiros, né? E terceiro lugar foram profissionais da saúde. Então, assim, uma invisibilidade total, né? Inclusive os médicos não são só profissionais da saúde. Né? Então, acho que isso é uma coisa meio ruim para nós, né? Mas nós vamos ter que lutar para nos mostrar visíveis, né? O Narcinal vai continuar o ano que vem, o desafio Nightingale também, então a gente vai ter que, agora quando começar, que a gente acha que vai mudar um pouco, o vírus vai arrefecer, nós podemos, então, tirar a máscara e continuar nos vendo como essas pessoas que planejam, que são a mola mestra, né, a espinha dorsal, as pessoas que funcionam, que são o esqueleto mesmo, que mantém de pé as organizações de saúde. Muito obrigado, então, professora Isabel. Tu já falaste, Emiliana, quer dizer mais alguma coisa? Não, eu só tenho a agradecer e fiquei, assim, encantada com a fala da professora Isabel, o quanto que é maravilhosa a história de vida e a valorização e esse olhar que ela tem. Então, coloco aí novamente que
eu me sinto pequena, né? Eu me sinto pequena, me sinto ainda no meio do caminho, tem muita coisa ainda aí. Obrigada, Joel. Um Então, beijo. tá, um beijo. Um abraço Então, para todos. muito obrigado. Podemos ir saindo da sala, então, para nós poder gravar, encerrar a gravação e colocar no YouTube, e os certificados de quem preencheu o formulário serão enviados pelo e-mail que está de quem ingressou no sistema. Tá ok? Agradecemos a todos. Muito obrigado.